Dr. José Carlos Richelman, mais uma vez, na Janela da Paulista. E hoje nós vamos falar sobre as consequências para a sexualidade das mulheres das cirurgias, né, de mulheres. Por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama. Isso. Né? E aí, ela perde a mama ou reconstrói a mama, como isso repercute na sexualidade dela? Sempre tem alguma consequência, porque a mama é um órgão sexual de extrema importância para a mulher. E quando eu falo órgão sexual de extrema importância, eu não estou dizendo que as mamas têm uma importância enorme para a mulher sentir prazer, não estou dizendo isso. Pode até ter para algumas mulheres, mas eu estou dizendo mais exatamente que as mamas são um órgão fundamental no apelo erótico da mulher, no erotismo feminino. De uma maneira geral, na média, né, a parte do corpo do homem que tem essa função de impressionar visualmente as outras pessoas, do ponto de vista sexual, é o pênis. O órgão que a mulher mostra não é o análogo do pênis, não é a vagina. O apelo erótico do corpo feminino são as mamas. Se a gente for fazer uma comparação, o pênis no corpo do homem, numa situação sexual, é a parte do corpo que a outra pessoa pode pegar, pode acariciar, pode usar como foco de carinho sexual. No caso da mulher, a parte do corpo que dá para você pegar, que dá para você olhar, que dá para você acariciar, é, em primeiro lugar, as mamas, né? As mamas têm a mesma importância para o mundo feminino que o pênis tem para o mundo masculino, né? Algumas pessoas acham que o que se compara na mulher ao pênis seria a vagina. Não é. O que se compara do ponto de vista de apelo sexual, a comparação que se faz é entre o pênis do homem e as mamas da mulher, que é aquilo que cada um tem para mostrar para o mundo, né? Então, qualquer cirurgia sobre as mamas tem para a mulher uma repercussão tão importante como uma cirurgia sobre o pênis teria para a sexualidade do homem. Algumas cirurgias trazem uma repercussão positiva. Quando a mulher está muito insatisfeita com a aparência das suas mamas e ela passa por um processo de cirurgia plástica, estética, e fica pessoalmente satisfeita com o resultado da cirurgia, aquilo melhora muito a autoestima erótica, a autoestima sexual da mulher. Uma cirurgia que faz o efeito contrário é a cirurgia mutiladora, né? É a cirurgia do câncer, que obrigatoriamente leva o médico a tirar algum pedaço da mama, mesmo que seja um pedaço pequeno, ou às vezes a mama inteira. Mais modernamente, as cirurgias do câncer da mama, elas têm uma preocupação muito grande em serem técnicas cirúrgicas cada vez mais econômicas, tirar cada vez um pedaço menor, preservar cada vez mais a mama natural que a mulher tem, porque do passado, de quando começou o tratamento cirúrgico do câncer de mama, a cirurgia que inaugurou esse tratamento era a cirurgia da retirada total da mama. E as consequências emocionais e sexuais dessa cirurgia da retirada total de mamas são consequências bastante pesadas, muito difíceis de serem superadas pelas mulheres. Agora, hoje, se reconstrói imediatamente, né? Sim. Será que também nos hospitais públicos acontece isso? Sim, acontece. Tanto em hospitais privados quanto em hospitais públicos, existe uma lei federal que obriga a reconstrução plástica da mama logo na sequência da cirurgia de retirada da mama. Uma lei que começou aqui, inclusive. Sim. Começou aqui em São Paulo, com a Miriam Atier, que brigou muito por isso. Começou aqui em São Paulo, justamente, e tornou-se uma lei federal. E essa lei, ela serve para o sistema de saúde como um todo, tanto para o sistema privado como para o SUS, existe essa obrigação. É importante lembrar que essa cirurgia plástica reparadora, quer dizer, a construção dessa nova mama, ela já começa tempos antes,
né, semanas antes, às vezes meses antes da mulher operar o câncer, da mulher retirar as mamas, porque é necessário que o cirurgião plástico tenha uma sobra de pele, gordura em algum lugar, para ele conseguir reconstruir a mama. Né? E essa sobra de pele muitas vezes é feita com expansores de tecido. Então, antes da mulher operar as mamas, ela vai ao cirurgião plástico. O cirurgião plástico, por vezes, coloca aqui na pele do abdômen, coloca uma espécie de um saco plástico por baixo da pele, e esse saco plástico vai sendo inflado com soro, com água. Ele vai sendo inflado e vai crescendo uma bola de saco plástico aqui no abdômen, de tal maneira que vai esticando a pele, né? Vai fazendo aquela bolha de pele, esticando. Quando já tem pele suficiente, marca a cirurgia para tirar a mama, aí o cirurgião plástico pega aquela sobra de pele e constrói uma mama nova. Então, nesse sentido, é muito importante entender que essas mudanças nas técnicas aconteceram por causa das evidentes e enormes repercussões emocionais que aconteciam nas mulheres que ficavam sem as mamas, né? Para aquelas mulheres que perdem a mama e não tiveram a oportunidade de fazer a reconstrução de mama, ou por algum motivo físico não puderam fazer a reconstrução de mama, isto não significa que obrigatoriamente elas terão um prejuízo sexual pro resto da vida. Agora, para superar esse prejuízo na sexualidade, é necessário um trabalho de apoio psicológico, de apoio psicoterapêutico, porque é importante que essas mulheres desenvolvam a capacidade de continuar sendo pessoas sexualmente interessantes, apesar de não ter a mama. Isso exige um aprendizado. Para quem aprendeu a vida toda que as mamas são importantes para despertar o interesse sexual no parceiro, na hora que fica sem as mamas, sente realmente uma perda enorme. Mas é possível reaprender a despertar interesse sexual nas outras pessoas, mesmo não tendo as mamas. Isso exige realmente um processo de aprendizado, um processo de apoio, um processo de apoio psicoterapêutico, mas não é impossível, né? Sempre precisa de apoio psicoterapêutico. Por exemplo, tem aqui em São Paulo, pelo menos, em outras cidades do Brasil também, tem aquelas exposições de fotografias de mulheres que perderam mama e continuam super sexys e se vestem e se mostram mesmo sem uma mama até. Sim. Né? Então existe todo um trabalho da mulherada em si, assim, para as que sofreram com isso, para que as outras não sofram tanto. Sim. Enfim, para motivar, né, as mulheres a entender que elas podem, a mama é só um pedaço, Sim. não é a sexualidade delas que foi embora, né? Perfeito. Não dá para fazer isso sem psicoterapia? Dá sim, e depende de cada mulher. Existem pessoas com uma resiliência muito pequenininha, né, que no primeiro trombada que a pessoa toma, a pessoa já desiste, né? Na primeira surra que ela leva da vida, ela já desiste. Por outro lado, existem pessoas que têm uma resiliência enorme. Quando a pessoa tem uma grande resiliência, às vezes não é necessário a psicoterapia, o apoio terapêutico, né? Muitas vezes a pessoa, pelos próprios recursos emocionais que ela possui, ela leva essa trombada de fazer uma cirurgia de câncer de mama, que é uma trombada, não dá para negar que é uma trombada, mas ela, pela resiliência que ela possui, ela supera aquilo por conta dela própria. Outras pessoas precisam de ajuda. E o companheiro ou a companheira, né? O parceiro sexual dessa pessoa, que papel que ele tem? Ele não pode também ter um papel importante na superação disso? O próprio companheiro também tem que desenvolver a capacidade
de superar o impacto da mudança de imagem da sua parceira, né? Porque impacta, né? A gente está acostumado a ter uma imagem corporal, aquela imagem corporal muda, aquilo obriga uma mudança interna. Essa adaptação, ela vai ser mais difícil ou mais fácil, dependendo da qualidade do vínculo que existe entre essa mulher e esse parceiro. Se nós estamos falando de um casal que tem um vínculo emocional muito profundo, um vínculo de amor muito profundo, nós vamos ter uma facilidade maior para superar esse impacto. Existem maridos que não importa se a mulher ficou grávida 1, 10, 15 vezes, se ela teve que operar, tirar uma mama, tirar as 2 mamas, a ligação daquele homem com aquela mulher é de tal maneira que a mulher pode passar por várias mudanças corporais, aquela ligação que ele tem com aquela mulher vai superar isso tudo. Às vezes não. Tem pessoas que estão numa relação enquanto a sexualidade é muito emocionante, depois que a sexualidade perde um pouco da emoção, ou se a sexualidade deixa de ser tão emocionante, o que sobra para segurar aquelas pessoas juntas? Quando existe uma amizade junto com a sexualidade, sobra a amizade. Quando só existia a sexualidade, não sobra mais nada. Aí essas pessoas acabam se separando. Então, é difícil a gente estabelecer uma regra que serve para todo mundo. Muitas vezes a história termina muito bem, com os dois superando de uma maneira bem eficaz essa trombada que a vida deu, e a relação continua bem para frente, e às vezes a relação sofre de tal maneira, dependendo das pessoas, a relação acaba sendo mais uma perda que a mulher sofre. Além de ter a perda da mama, ela acaba também tendo a perda do companheiro. Isso não é tão raro de acontecer, infelizmente. Ok, eu quero saber mais, porque existem outras cirurgias, né, que mexem muito profundamente com as mulheres, mas vai ser, no nosso próximo vídeo. Eu já ia falar depois daquele intervalo. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, every time we say goodbye.